Quero lembrar cada um de nós que todos nós temos uma missão, queridos. Nessa terra, todos nós temos uma missão. Ou melhor, todos nós cristãos, pelo menos, nós temos uma missão. E missão, queridos, missão, o significado dessa palavra missão, nada mais é do que aquilo que alguém foi encarregado de fazer. Diga assim, missão é aquilo que alguém foi encarregado de fazer. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos logo de cara um versículo da Bíblia chamado a Grande Comissão. Houve ali uma grande comissão, e que está lá em Mateus. Eu quero ir para lá, todo mundo conhece. Se eu falar a primeira palavra, todo mundo vai conhecer. Mateus 28, 19 e 20. Essa é a grande comissão que o próprio Jesus nos encarregou de fazermos. Ele diz lá, olha: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, queridos, aqui é a grande comissão, é onde Jesus, ele nos encarregou. Veja, Jesus não está encarregando aqui determinado grupo de pessoas dentro da igreja. Jesus não coloca uma classe de pessoas dentro da igreja para fazer o que ele está encarregando de ser feito. Jesus não colocou aqui títulos como pastores, evangelistas, né? Hoje em dia, até me assusta, né? Como eu tenho falado aqui na igreja, aqueles que gostam desses benditos títulos, né? Apóstolos, os bispos, os semideus, semi-Jesus Cristo. Daqui a pouco vai ter isso aí. Quem que você fala? Que você é? Eu sou semi-Jesus. Isso. Eu estou abaixo de Jesus só. Abaixo de mim, acima de mim não tem mais ninguém, não sei Jesus. Isso. Título, e título, e título, né? Esse título homem de Deus, mulher de Deus, ele não tem mais, ele não existe mais, né? E eu quero lutar para resgatar esse título, porque esse é o título que eu e você devemos prezar e zelar por ele, homem e mulher de Deus. O que faz de mim um cristão não é um título, o que faz de mim um cristão é a minha vida com Deus. Muitas pessoas estão escondidas atrás de um título, tentando provar para outras pessoas que elas são isso ou aquilo. Mas, meu irmão, uma árvore, ela é conhecida pelos frutos, e não por ser só uma árvore. Então não adianta eu dizer que eu sou isso ou aquilo, é a maneira que eu vivo que vai mostrar e demonstrar o que eu sou de fato. Então, quando nós olhamos para esse ide de Jesus, ele não coloca aqui pastores, evangelistas, ele não coloca aqui obreiros, ele não coloca aqui apóstolos, bispos, ele coloca aqui ide a todos nós. Todos nós fomos comissionados a irmos, todos nós fomos instruídos, nós fomos encarregados por Jesus para fazermos isso. Obviamente, Jesus, quando ele deu essa ordem do ide por todo mundo, ele estava falando com os discípulos dele, mas hoje ele está falando com a igreja dele, e a igreja dele sou eu e você nos dias de hoje. Essa ordem também é para mim e para você. Então eu e você, nós estamos comissionados. E o que é essa comissão? Qual é o significado dessa comissão? Comissão é um conjunto de pessoas designado por uma autoridade para fazer algo. Então nós somos um conjunto de pessoas que foi designado por Jesus Cristo para irmos por todo mundo e fazermos discípulos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardarem a palavra do Senhor. Nessa noite, queridos, eu quero falar com você, eu quero levar você a refletir sobre algo que eu até agora não falei ainda. Somos missionários. Somos missionários. Diga, eu sou um missionário. Diga de novo, eu sou um missionário. Então o tema da mensagem de hoje, vocês aí que estão marcando, somos missionários. Jesus, ele foi o maior missionário de todos os tempos. Não há nenhum missionário sobre a terra que possa se comparar a Jesus Cristo. Ele foi o maior dos missionários de todos os tempos. E nessa noite eu quero levar você a refletir um pouquinho sobre esse assunto. Eu estava, na verdade, ontem aqui na vigília,
Enquanto eu orava, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Deus trouxe essa ministração ao meu coração, e foi algo que eu compartilhei aqui no final da vigília com os irmãos da igreja, muito forte no meu coração, e eu vejo que eu e você, nós precisamos despertar para isso, amém? Então eu queria usar como base o livro de Romanos, capítulo 10, Romanos 10, 10, nós vamos ler do 10 até o 15, amém? Romanos 10, 10. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoará ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vem a base daquilo que eu quero tratar um pouquinho nesta noite. No versículo 14 ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Até aqui. Em outras versões ele diz: como são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Queridos irmãos, estar aqui é maravilhoso, estar nesse ambiente é maravilhoso, né? Agora aqui, queridos, olha, nós poderíamos passar horas aqui adorando ao Senhor, na presença do Senhor, nos derramando na presença do Senhor, porque isso aqui é tremendo, meu irmão, isso aqui é bom demais. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, para cultuar ao Senhor, a presença do Senhor, ela vem e ela se derrama sobre a igreja, e é tudo muito maravilhoso. Mas eu e você precisamos entender uma coisa muito importante diante de tudo isso. Deus não preparou isso só para nós, Deus preparou isso para todos os filhos dele. E nesse momento, enquanto nós estávamos aqui, levantando as nossas mãos e gritando Jesus e adorando Jesus, certamente há pessoas que talvez estejam na beira de um viaduto, pensando em tirar a própria vida, outras pensando em tomar veneno, outras pensando em dar um tiro na cabeça, outras fazendo as suas malas e deixando sua casa e indo embora para um outro lugar, se separando. Talvez tenha nesse momento crianças chorando, desesperadas, sentindo a falta de um pai, porque o pai foi embora de casa, porque a mãe foi embora de casa. Há tantas situações, queridos, há tantas situações que envolvem esse cenário aí fora, em que nós vivemos a nossa vida cotidiana. Então esse ambiente é um ambiente onde nós nem gostaríamos de sair daqui. Imagina se eu e você pudéssemos estar num ambiente como esse o tempo todo. Isso vai acontecer um dia, certamente eu e você estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós vamos poder adorá-lo em todo o tempo, e nós vamos poder cultuá-lo em todo o tempo, e estarmos com ele em todo o tempo. Mas enquanto isso não acontece, eu e você precisamos entender o porquê é que nós estamos aqui, o porquê é que nós vivemos hoje, o porquê é que nós estamos aqui nessa terra, porque há um propósito para nós, queridos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tudo isso não foi feito só para mim e para você. Pense aí agora, faça uma pequena reflexão aí de 1 minuto aí na tua mente. Quantas pessoas você conhece que elas poderiam estar aqui conosco hoje, cultuando a Deus e adorando ao Senhor, junto conosco aqui como nós estávamos? Pense aí no teu lugar. Pense quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade. Quantas pessoas ainda não experimentaram desse Jesus que eu e você experimentamos um dia, que desfrutamos desta presença gloriosa, deste amor tão perfeito, né?
E há um tempo atrás eu preguei uma mensagem que falava sobre o monte e o vale, né? E era um episódio ali onde Pedro ele está com Jesus no monte, e Pedro ele vê uma transformação de Jesus ali, o poder de Deus se derramando sobre Jesus. Ele vê Jesus sendo transformado, e ele tem uma visão linda daquele monte, e ele faz uma proposta para Jesus. Ele diz: Jesus, vamos ficar aqui, eu faço uma tenda aqui, e nós ficamos aqui nesse lugar, tão bom estar aqui, Jesus, não vamos descer mais daqui não, né? E Jesus logo já o repreende, e eles voltam novamente para o vale. E por que isso acontece na minha e na sua vida? Porque, queridos, o monte, ele representa a igreja do Senhor, e eu e você hoje estamos no monte. Nós estamos aqui nos enchendo do poder de Deus, nos enchendo da glória de Deus. Nós estamos aqui sendo transformados pelo Senhor por um propósito: sairmos daqui, descermos para o vale e derramarmos tudo o que nós recebemos do Senhor lá no vale. Não faz sentido nenhum, meu irmão, nós nos enchermos de Deus, nos enchermos da palavra de Deus, para ficarmos parados na onde nós estamos aqui. Não faz sentido algum isso. Não faz sentido. Então, eu e você, se nós não sairmos daqui e não derramarmos tudo isso na vida de pessoas, nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida. A igreja, os cultos, eu diria que é igual recarregar um celular. Você veio aqui hoje e colocou o seu celular na energia, então você está tomando uma carga aí, e você vai sair daqui com a sua bateria cheia. Mas para que você vai sair com a bateria cheia? Para que amanhã, segunda, terça-feira, você possa ir esgotando a sua bateria na vida de pessoas. E depois na quarta-feira você volta aqui de novo e dá mais uma carga na sua bateria, e vai até sábado e descarrega ela de novo. E sábado você carrega novamente. A igreja é um ponto que você vai recarregar o poder e a unção de Deus sobre a sua vida, para que você possa ir até lá fora e derramar toda essa unção e esse poder sobre a vida das pessoas. Senão nós estamos fora do propósito de Deus. Amém? E nessa noite eu queria falar sobre 3 maneiras que eu e você podemos ser missionários. Pelo menos 3 maneiras em que eu e você podemos praticar missões. E a primeira delas, querido, a primeira maneira que eu posso praticar, ou que eu posso ser um missionário, é indo. Diga indo. Indo, me levantando e indo. Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 6, versículo 8, Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse texto ele fala daquele momento onde Isaías ele teve uma experiência profunda com o Senhor. E queridos, entenda uma coisa nesse versículo. Percebe que o céu ele é repleto do poder e da glória de Deus. O céu ele detém todo o poder, o céu detém toda a autoridade. Mas o Senhor Jesus, Ele ainda precisa que eu e você nos levantemos aqui nesta terra. O Senhor Jesus precisa de mim e de você, para que a palavra dEle seja propagada, para que ela seja anunciada, transmitida aqui na terra. Eu e você somos as ferramentas que Jesus quer usar hoje. Assim como ele estava dizendo ali diante de Isaías: quem enviarei? Ele está dizendo hoje: quem eu enviarei? Quem eu enviarei? O mesmo Deus está dizendo hoje: quem eu enviarei? Porque, meu irmão, essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. A palavra de Deus diz que a seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. E essa é uma grande realidade, meu irmão. Poucos são aqueles que anunciam o Evangelho, poucos são aqueles que entenderam o ID do Senhor.
Sabe, nós estamos preocupados, muito preocupados com grandes estruturas, nós estamos preocupados com títulos, nós estamos preocupados com tantas coisas que não têm valor algum, meu irmão. Preste atenção, não é a igreja que vai chegar diante do Senhor, e quando eu estou falando de igreja, não sou eu e você, é essa estrutura aqui, ó, não é ela que vai ser apresentada diante de Jesus no dia do acerto de contas. São almas, são vidas transformadas. É como o Vitor falou aqui, cada vez eu vejo mais igrejas cheias de pessoas vazias, é isso que eu vejo, cheia de pessoas vazias, porque o propósito das igrejas hoje, ela perdeu o senso, o propósito dela, ela está buscando crescer, ela está buscando crescer em número, mas crescer em número não significa crescer em qualidade, meu irmão. Se você tiver uma igreja com 3.000 membros, 4.000 membros, vazios, e você tiver uma igreja com 10 crentes, cheios de Deus, meu irmão, faz toda a diferença, meu amado. Cada vez menos nós vamos ver milagres, cada vez menos nós vamos ver um cadeirante entrar na igreja e sair andando, cada vez menos nós vamos ver um cego entrar na igreja e sair enxergando. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos levando a palavra de Deus para um lugar, nós estamos levando a igreja para um lugar totalmente diferente do que ela deveria ser. E é por isso que o Senhor nesta noite está dizendo: quem enviarei? Quem enviarei? Esse assunto não tem a ver com uma estrutura eclesiástica, esse assunto tem a ver comigo e com você. O Senhor nessa noite, assim como Ele disse perto de Isaías, Ele está dizendo perto de mim e de você: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Isaías, ele entendeu isso, irmãos, e ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Pode me enviar, Senhor. E sabe, queridos, quando nós tratamos acerca desse assunto de missão, missões, missionários, nós cometemos um erro muito grande, um erro muito grave, porque a maioria de nós entendemos que missionário é aquele que está lá na África, nós entendemos que missionário é aquele que está lá na China, lá no Afeganistão, na Índia, esse é missionário. Meu amado, realmente ele é um missionário, e ele está lá na África, porque o Senhor o levou até lá, foi o Senhor quem colocou ele para ir até aquele lugar. Agora, existem muitos missionários de Deus, que não foram levantados para irem para a África, mas foram levantados para trabalhar aqui na cidade de Itupeva, e talvez eu e você sejamos um desse. Então nós cometemos esse erro, e nós achamos, queridos, que o missionário é aquele que está longe, está indo longe. Não, querido, não funciona assim. Eu me lembro, quando nós começamos a fazer o trabalho em Votorantim, o que eu mais ouvia, e hoje ainda às vezes eu ouço, eu não entendo vocês, aliás, eu não entendo você, era isso que eu ouvia, né? E eu dizia: por quê? Rapaz, sair de Itupeva 2 vezes por semana e vir até Votorantim para pregar a palavra de Deus, eu não entendo vocês, eu não entendo o que move vocês, eu não consigo compreender, não entra na minha mente isso, e vocês vêm alegres, felizes, pulando de alegria, e só tem sorriso. Não é um peso, não é um fardo pegar 120 quilômetros, 110 quilômetros para ir, 110 quilômetros para voltar. Sabe por quê, querido? É porque Deus falou comigo, que era para eu ir para lá, e Deus falou para mim que tinha uma obra para fazer lá, e tinha pessoas lá que Ele queria salvar, que Ele queria transformar. Deus tinha algo grande para fazer naquele lugar. Então, quando Deus falou comigo, eu já me desloquei e comecei a ir para Votorantim.
Então muitas pessoas elas não entendem isso. Então por que eu fui parar em Votorantim? Porque Deus me deu uma missão. A missão era a cidade de Votorantim. A missão era aquele bairro, aquele lugar. E nós estamos lá até hoje, trabalhando para o Senhor. Então o que eu quero que você entenda é isso, não caia nesse erro. Não, eu não sou missionário. Não, você é um missionário. Você foi encarregado por Jesus de ir e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Diga, eu fui encarregado. Ou melhor, diga, eu sou encarregado por Jesus de ir e pregar o Evangelho para todas as pessoas. Agora, nós temos feito isso, queridos. Nós podemos ser missionários dentro da própria igreja, meu irmão. Nós podemos ser missionários dentro da própria igreja que nós congregamos. Nós podemos ser missionários dentro da nossa própria casa. Porque às vezes dentro da nossa própria casa, nós temos pessoas que não são convertidas. E elas precisam ouvir a boa notícia do Evangelho. Há um tempo atrás, eu há um bom tempo atrás, eu falei sobre um pastor que eu conheci, e que houve algo tão lindo na casa daquele homem. Ele tinha 3 filhos, e um dos filhos dele, quando cresceu um pouco mais, todos cresceram na igreja, ele era um pastor, mas todos eles foram criados ali com a mesma educação cristã, mas um deles, quando cresceu, ele decidiu ir para o espiritismo. E aquele pastor, toda segunda-feira na casa dele, eles faziam um culto. Eles jantavam e depois eles faziam um culto, eles compartilhavam a palavra. E cada semana era um que compartilhava um texto bíblico e colocavam as suas experiências. Mas como ia chegar na vez daquele rapaz que era espírita e ele ia colocar as experiências dele na mesa? Aquele pai, ele vira para o filho e ele dá toda a liberdade para o filho, para que o filho trouxesse um ensino, um exemplo, uma explicação daquela religião que ele estava seguindo. Veja, queridos, olha o desafio. Os outros todos da mesma igreja, e aquele rapaz, ele abria a Bíblia todas as vezes que era ele. Durante um ano ele fez isso. E durante um ano eles sentaram e ouviram aquele filho falando. Passado um ano, aquele filho um dia procura o pai e ele fala assim: pai, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, pai. Pai, eu ouvi tanta coisa aqui, pai. Tantas segundas-feiras vocês foram falando desse Jesus e do amor desse Jesus. E essa religião na qual eu estava procurando coisas, eu não encontrei. Mas eu estou ouvindo e eu encontrei novamente esse Jesus que um dia eu conheci. Sabe, meu irmão, nós podemos ser missionários dentro da nossa própria casa. Às vezes com os nossos filhos, às vezes com os nossos pais, com os nossos irmãos. E nós nos preocupamos em fazer missões tão longe. E às vezes o nosso campo missionário é dentro da nossa própria casa, a nossa própria família. Eu pergunto para você hoje, quantos da sua família ainda precisam de Jesus? Quantos da sua família estão longe de Jesus? Talvez alguns já estiveram servindo ao Senhor, já viveram com o Senhor, tiveram experiências com o Senhor, mas hoje estão longe do Senhor, por algum motivo, por alguma desilusão, por alguma coisa que aconteceu dentro da própria igreja. Aliás, meu irmão, crente é o que mais desvia a pessoa de igreja. O crente é o que mais desvia as pessoas de dentro da igreja, sabia disso? Infelizmente é a verdade, querido. Não é o mundo que desvia, é o crente. É o crente com seus preconceitos, com a sua religião, com as suas coisas, né? Eu nunca me esqueço, um dia eu ouvi isso do Ari, e eu achei isso muito legal. Eu nunca me esqueço disso que o Ari falou, né? O Ari é meio peculiar, né? O Ari tem hora que ele tem umas atitudes meio doidas, né? E o Ari falou assim, que quando ele começou a ir para a igreja, ele ia de bermuda, chinelo e camiseta regata, que era para ver se era de Deus a igreja ou não, porque se não fosse de Deus, já logo ia botar ele para andar.
Ele ia era de propósito, irmão, ele falou para nós, eu ia mesmo, ia de propósito, pastor, para ver se iam me acolher, me receber, ou se iam me botar para andar, ou se iam me colocar num lugar para eu sentar ali, ou se iam falar para mim, senta lá no fundo da igreja, fica quietinho lá no canto lá, rapaz. Sabe, irmãos, eu podia ficar aqui a noite inteira falando para você, de coisas que eu ouvi, de experiências que eu ouvi, de pessoas que foram traumatizadas por crentes, por religião, por não saber, por nem conhecer a Cristo, porque para mim, quem se porta dessa forma, nunca conheceu a Cristo, nunca conheceu a Jesus Cristo, conheceu uma religião, que eu tenho que pôr uma roupa, porque se eu não pôr uma determinada roupa, está errado, que eu não posso, que eu tenho que usar um determinado cabelo, eu tenho que usar uma determinada doutrina, eu tenho que ter um determinado costume, isso daí não tem nada a ver com Jesus, querido. Jesus, quando ele veio contra tudo isso, ele veio passando um pano sobre tudo isso aí. É por isso que Jesus tinha problema com fariseu e religioso, com mestre e doutor da lei. O tempo todo Jesus confrontava com esses caras, porque esses caras eles conheciam religião, eles não conheciam Jesus. Os caras falavam, não pode curar sábado, Jesus curava no sábado. Os caras falavam, não pode comer sem lavar a mão, Jesus não lavava a mão e comia, que era para ver o troço ferver mesmo. Jesus gostava disso. Então, meu irmão, preste atenção. Você acha mesmo que é uma roupa que vai fazer a diferença? E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia à roupa ou coisa desse tipo, apoiando ou repreendendo, não é isso. Eu entendo que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai falar com você e te mostrar que tipo de roupa você tem que usar. Se você perguntar a ele. Que maneira você tem que se portar dentro de uma igreja? Ele vai te dizer. Agora, meu irmão, entenda bem. Tratar diferente uma pessoa por causa da roupa dela, está errado, querido. Está errado. Mas, infelizmente, muitos cristãos, eles reagem dessa forma. Eles ficam, na verdade, escandalizados. Imagino eu se entrasse aqui agora um roqueiro aqui, cabelão, loucura, cheio de braçadeira, umas correntonas, entrasse aqui, como que eu e você ia reagir? Ô, meu querido, vem cá, chega aqui, senta aqui, cara, né? Não pode ser o William, se for o William dá beijinho já e tal, não pode ser o William, estou falando de outro, né? Os caras já começam, meu Deus, tal, aquela coisa toda. Não, irmãos, esse é o lugar para ele, esse é o melhor lugar que ele poderia estar e entrar, e eu e você deveríamos estar de braços abertos, acolhendo ele. Então veja, queridos, preste atenção, a igreja pode ser um campo missionário para mim e para você, aliás, ela é um campo missionário para mim e para você. No nosso trabalho, nós podemos ser missionários, nós podemos anunciar as boas novas do Evangelho no nosso trabalho, nós também podemos ser missionários na nossa rua, nós também podemos ser missionários no bairro em que nós moramos, nós também podemos ser missionários na cidade em que nós vivemos, e nós também podemos ser missionários para onde o Senhor nos levar, mas isso é algo que o Senhor, Ele vai determinar. Enquanto o Senhor não dizer, filho, vai para a África, você vai fazer o quê? Ficar sentado esperando? Não, filho, vamos, levanta, indo, como eu posso fazer missões? Indo, então vai na rua da sua casa, vai no seu bairro, vai no seu trabalho. Eu me lembro, quando eu tive o primeiro contato com a igreja Cristo Salva, nós vínhamos de uma igreja tradicional, e uma das coisas que me tirou de dentro dessa igreja tradicional, foi exatamente isso. Eu comecei a questionar e dizer, o que nós vamos fazer com tudo que nós estamos aprendendo aqui? Porque domingo a domingo nós estamos aqui, escola bíblica dominical, e aprende de Jesus, e aprende do Evangelho, e o que nós vamos fazer com isso? Porque alguém precisa conhecer também isso que nós estamos conhecendo, né? Chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho que ir, e cada vez que eu ia lá fora e buscava os irmãos que metiam o pé no alambrado, os irmãos falavam, você é doido, fica trazendo drogado aqui para dentro da igreja? Verdade, irmãos, não fica trazendo drogado para dentro da igreja, que isso aí vai dar trabalho para nós. E eu ficava louco com isso, eu falava, meu Deus, mas não é para eles que Jesus morreu na cruz? Então eu acabei decidindo, e Deus nos levou para um outro lugar, e quando eu tive contato com a Cristo Salva, eu me lembro que as pessoas falaram, você precisa ir para uma célula.
Eu falei, tá bom, me leva numa célula. Aí me levaram numa célula. O negócio era punk na célula. Vamos pular essa parte aí, né? Era só ex-traficante, era só umas coisas bem pesada mesmo, né? Mas eu participei daquela primeira reunião, e aí me disseram assim, ó, não, aí eu olhei e falei assim, isso aqui é uma célula que vocês fazem, isso aqui é uma célula, Eu virei no mesmo dia e falei assim, eu posso fazer uma célula dessa no meu trabalho? Aí eles falaram assim, pode, se você quiser, você pode. Eu falei, então eu vou fazer uma célula dessa no meu trabalho, deixa comigo, pode deixar comigo. Aí eu chamei o pessoal da empresa e falei, olha, sexta-feira, depois do expediente, nós terminamos 16 horas, vamos nos reunir no refeitório da empresa, que eu quero compartilhar uma palavra com vocês lá, e a gente tem um tempo para falar de Jesus. Na primeira reunião nós tínhamos 17 pessoas, e nós começamos toda sexta-feira nos reunir e pregar o evangelho ali, e aí passado um mês, Deus trouxe ao meu coração algo, Deus falou assim para mim, tira daqui de dentro da empresa, e vai para fora, porque você não vai tocar mais só as pessoas que trabalham aqui, você vai tocar as pessoas mais a família delas, as mulheres, os homens, você vai tocar os esposos, as esposas e os filhos. Então naquele dia eu falei, então nós vamos sair daqui, eu chamei todo mundo, e eu falei, gente, a gente precisa sair daqui de dentro, e irmos para fora, e naquela época o Beto eu tinha pegado o Beto, e trago o Beto para caminhar comigo, para me ajudar nesse trabalho. E queridos, quantas pessoas, né? Hoje nós podemos, meu irmão, é muito lindo ver, né? Quantas pessoas eu encontro, eu cruzo, tem pessoas que eu nem me lembro mais, né? Que foram frutos daquela reunião que nós tínhamos, né? Pessoas que hoje dizem assim, você lembra aquela vez que nós estávamos na sua casa, né? O Aparecido, a Lidiana, Aparecido apareceu lá, Aparecido apareceu lá, aleluia. Ele mais um rapaz, né? E aí chegou lá, falou, olha, falaram pra gente, vim aqui, coisa e tal, mas tinham muitos, queridos, muitas pessoas, né? Nós chegamos a ter uma época lá que aquilo já era uma igreja, não era uma célula e tudo mais, né? Então, veja, meu irmão, o seu trabalho, ele pode ser um campo missionário, mas depende de você, depende da sua atitude. Eu preciso me levantar e ir. O nosso bairro também, né? Às vezes nós somos tão frios, Deus tem me cobrado muito disso, sabe? Deus tem me cobrado disso. Eu já fui muito conhecido no meu bairro, por exemplo. Hoje o bairro cresceu demais, e hoje o Santa Fé hoje é um bairro que ninguém conhece mais ninguém, mas eu morei naquele lugar quando tinha poucas casas, então todo mundo conhecia todo mundo. E hoje nós entramos e saímos da nossa casa, e pouco conhecemos de pessoas, e eu deveria, sei lá, falar mais de Jesus para as pessoas, fazer o que eu fiz um dia, levar um bolo para o vizinho, sabe, são atitudes que nós precisamos ter, irmãos, porque nós somos missionários, nós temos uma missão, e são pessoas que estão indo para o inferno, querido. Então como eu posso fazer missão? Levantando e indo. E sabe, querido, eu e você, num mundo tão destruído como esse, eu e você, somos portadores da boa notícia. O mundo está destruído, as pessoas não têm mais esperança, e eu e você carregamos conosco boas notícias sobre perdão, boas notícias sobre amor, boas notícias sobre salvação, nós carregamos boas notícias sobre alegria, sobre esperança. Querido, as pessoas aí fora, elas estão destruídas, elas não acreditam em mais nada, e eu e você, nós somos portadores dessas boas notícias. Você tem as boas notícias, as boas novas dentro de você. Tem pessoas que acham que não tem mais perdão, e você sabe que elas têm perdão, então conte para ela essa boa notícia, diga, não, você tem perdão sim, você pode ser perdoado sim, existe um Jesus que já te perdoou na cruz. Mas enquanto eu e você continuarmos calados, sentados, não haverá essa transformação, não haverá essa mudança aí fora, não haverá. Então, pastor, como eu posso ser um missionário? Levantando e indo. Levantando e indo. Primeiro, na minha igreja,
depois na minha rua, no trabalho, na minha casa, no meio da minha família. Uma segunda maneira que eu posso ser missionário, diga orando. Orando. Queridos, existem muitas pessoas que elas não vão conseguir ir. Elas não vão conseguir ir. Porque por algum motivo elas não vão poder ir. Então entenda uma coisa, eu não posso ser missionário indo, mas eu posso ser um missionário intercedendo, orando. Querido, quando foi a última vez que você orou e chorou diante de Deus, clamando para que Deus desperte homens e mulheres para se levantarem e irem pregar o Evangelho? Quando foi a última vez que você orou por isso? Quando foi a última vez que você se colocou diante do Senhor e chorou e clamou por homens e mulheres de Deus que estejam desprendidos e prontos para irem e pregarem o Evangelho? Então eu não consigo ir? Não consigo ir. Então levante-se em oração e interceda para que Deus levante homens e mulheres. Olha o que Tiago capítulo 5, versículo 16 diz. Eu quero só o finalzinho de Tiago 5,16. Ele diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha o que ele diz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando eu começo a orar, quando eu começo a chorar diante de Deus, para que Deus desperte homens e mulheres para irem, eu começo a ser um missionário. Há dias atrás, nós temos aqui, queridos, uma senhora nessa igreja. E a semana passada eu preguei o Evangelho, quarta-feira, se eu não me engano, eu preguei, não sei se foi quarta ou sábado. E meu irmão, pensa numa irmã que assiste pelo menos umas 4, 5 vezes cada culto. E cada vez que ela assiste o culto, ela manda mensagem para mim, pastor, eu estava aqui, pastor. Ai, pastor. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma senhora, queridos, que hoje ela tem dificuldade até de deixar a casa pelo seu esposo, porque ela está cuidando do seu esposo, que já está numa certa idade, enfermo em casa. Mas meu irmão, se essa mulher, se você soltar ela e falar vai, você não faz ideia do estrago que essa mulher faz. Então eu tenho falado para ela, enquanto a senhora não vai, interceda por aqueles que podem ir. Ore por eles, chore diante de Deus, para que Deus desperte, para que Deus levante, para que Deus trabalhe na vida de pessoas, para que eles possam ir. Ore por almas, querido, ore por salvação de almas. Quando foi a última vez que você orou por salvação de almas? Quando foi a última vez que você chorou diante do Senhor pela salvação de almas? Porque evangelho sem salvação de almas não é evangelho, não tem sentido algum, meu irmão. Nós não nos juntamos aqui para sermos um clube, nós nos juntamos aqui para sermos igreja e irmos por todo mundo e salvarmos pessoas. Não é para nos tornarmos um clube, aonde nos encontramos bonitinhos, bem vestidos, cheirosinhos no sábado e cultuamos a Deus e vamos para a nossa casa, pronto. Não! Não, por isso eu digo a você, não se vincule com pessoas aqui dentro, não se amarre a pessoas aqui dentro, não crie vínculos para amanhã você não chorar. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O irmão Arnaldo está indo embora para Votorantim, eu conheci da nossa vida agora, eu estou dando glória a Deus que ele está indo embora para Votorantim, irmãos. E eu já estou orando para mandar mais uns aí também, aleluia. Brincadeira. Mas a verdade, queridos, é que nós vamos criando um vínculo tão profundo, que na hora que alguém tem que partir, dói, nós não conseguimos nos desligar. Meu irmão, você está aqui hoje sendo preparado para se tornar uma igreja poderosa, na cidade de Itupeva, no Brasil e no mundo. E você precisa entender isso. Glória a Deus que nós estamos juntos aqui, que bom que nós estamos aqui, mas os planos de Deus é fazer com que isso cresça e possa se expandir
Não para que nós nos tornemos a maior igreja de Itupeva, porque esse não é o meu propósito. Não é o foco que está no meu coração, e eu não acredito que seja isso que Deus queira fazer conosco. Mas o que eu quero que você entenda é que eu e você estamos sendo preparados para Deus, para nós irmos. Então vá. Mas pastor, hoje eu não posso ir. Então comece a interceder todos os dias por aqueles que podem ir. Ore por salvação de almas, meu irmão. Pastor, qual é a outra maneira que eu posso contribuir? Sendo um missionário, que eu posso, ou melhor, qual é a maneira que eu posso fazer para ser um missionário? Diga, contribuindo. Contribuindo. Sabe, meu irmão, João 3,16 é muito conhecido. Vamos lá. Porque Deus ofertou Jesus. Deus contribuiu com Jesus para que eu e você fôssemos salvos. Deus ofertou o seu único filho. Talvez você não consiga ir, querido. Talvez algumas coisas possam te impedir de ir, mas você pode contribuir para que outros possam ir no seu lugar. Como eu posso contribuir, pastor? Através dos seus dízimos e das suas ofertas. É para isso que serve dízimo e oferta na igreja, meu irmão. O dízimo e a oferta serve para isso. Não é para transformar a igreja rica, não é para fazer o pastor rico. O dízimo e a oferta é exatamente para levar o evangelho além, adiante, meu amado. Então, se eu não consigo ir e ser um missionário na prática, porque algumas coisas me impedem de ir, então como eu posso ser? Seja um contribuinte. Seja um ofertante, seja um dizimista na casa de Deus, porque, meu irmão, fazer missões, ir, custa, não é barato, não é fácil. Então, muitas vezes eu posso ajudar, eu posso ser um missionário também, contribuindo para que as coisas de Deus aconteçam. Amém, meu amado? Agora, missões ou missão é paixão por almas, querido. É paixão por almas. É paixão por almas. E se eu amo a Jesus, não tem como amar a Cristo e não ser apaixonado por almas, meu irmão. Uma marca, presta bem atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Uma marca de alguém que é apaixonado por Jesus é a paixão que ela tem por almas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é apaixonado por almas. E se eu conheço a Jesus, e se eu amo a Jesus, eu preciso ser apaixonado por almas. Essa, querido, é uma das respostas que eu e você precisamos ir diante do espelho, ou pergunta, né, que nós devemos ir diante do espelho e fazer. Eu sou apaixonado por almas? Se alguém hoje me procurar 2 horas da manhã, eu vou sair da minha cama e ir atrás dele ajudá-lo? Se hoje eu estiver na minha casa descansando e alguém precisar da minha ajuda, eu vou deixar o meu descanso, abrir mão da minha família para ir ajudar aquela pessoa? O quanto eu e você estamos dispostos a deixar por almas. Mas eu estava aqui ontem, dizendo algo aqui, muito interessante, né? Existe um rapaz que chama Edmilson Novaes. E essa família, eles vieram de São Paulo para Itupeva, porque havia aqui em Itupeva uma empresa chamada Expandra. E a Expandra, o seu Edivaldo, que é pai do Edmilson, trabalhava nessa empresa. E essa empresa veio para Itupeva e o seu Edivaldo veio junto. E eles se mudaram ali no Monte Serra. E o Edmilson, ele era professor, né? Eu acredito que hoje ele já não seja mais professor, mas ainda é envolvido com o ensino, com a escola, né?
É professora ainda? Professora ainda. E a Rose era uma aluna do Edmilson. E o seu Edivaldo, ele começou a fazer cultos na garagem da casa dele. Uma garagem ali, que está até hoje lá, a garagenzinha lá. E ele começou a fazer cultos ali. E o Edmilson um dia chamou a Rose e a Lia para ir num culto desses. E a Rose foi nesse culto. E a Rose começou a ir nessa igreja. Mas eu acredito que nunca passou pela cabeça do Edmilson que um dia a Rose, que estava indo naquela igreja, ela ia se encontrar com o Rogério. E o Rogério ia entregar a vida para Jesus naquela igreja. E através de um convite do Edmilson, de todos os domingos, né, e buscar vocês de carro na casa delas, para elas irem para a igreja, haveria esse ministério, a Comunidade Cristã Primeira Aliança, a Quinto Peva, em Votorantim, através de uma pessoa que entendeu que o papel dele era ser um missionário. E até ontem eu estava dizendo, um dia, mais para frente, eu quero pegar o Edmilson, e eu quero mostrar isso para ele, eu vou falar para cá, vem cá, eu vou te levar num lugar. E eu vou dizer para ele, Edmilson, presta atenção, cara. Uma jovem de 16 anos, que você era 14 anos, uma jovem de 14 anos, que um dia você evangelizou. Mal sabia você o bem e o estrago que você estava fazendo no inferno, quando você foi atrás dessa garota e apresentou Jesus para ela. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos aqui hoje, porque alguém um dia entendeu que ele era um missionário, e não desistiu de você, e foi atrás de você e anunciou as boas novas para você. De alguma forma ele falou para você, ó, existe perdão. Muitos de nós aqui já achávamos que estávamos condenados, mas alguém foi lá e disse, não, você não está condenado. Eu conheci um Jesus que nos perdoa, que insistiu com você, que puxou você, e que talvez esteja puxando você até hoje, esteja trazendo você até hoje. Mas eu tenho certeza que cada um de nós carregamos no nosso coração a lembrança de alguém que nos amou, que cuidou de nós, que nos ajudou nos nossos momentos de dificuldade. E hoje nós estamos aqui porque alguém entendeu isso, queridos. E o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Eu não acredito que eles fizeram isso para que eu e você parássemos por aqui. Eu acredito que eles fizeram isso para que eu e você dessemos continuidade nisso, indo por todo mundo e falando do amor de Jesus para todas as pessoas. Saia, meu irmão, e fale, anuncie, não tenha vergonha, não se preocupe, seja ousado. Aproveite cada oportunidade que você tem e coloque Jesus no assunto. Cada espaço que você tem, coloque Jesus no assunto. Quando você tiver alguém preocupado no seu trabalho, mesmo que você não saiba orar, porque muitos pensam, eu não sei orar, pastor. Não existe a forma certa de orar. Orar é quando você se expressa com Deus de coração. Então, muitas vezes você está vendo alguém chorando, preocupado no trabalho, chame aquela pessoa num canto e fala assim, ó, eu não sei orar, mas eu quero orar por você. E faça uma oração simples, pedindo para que Deus traga paz ao coração daquela pessoa. Eu não sei, meu irmão, mas uma coisa eu sei, eu e você precisamos fazer alguma coisa. E eu volto lá para o texto de Romanos 10:10, ele diz ali, como eles vão crer? Versículo 14. Como então invocarão aquele a quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? Muitas pessoas ainda não ouviram sobre Jesus, porque eu e você estamos calados, porque a igreja do Senhor está calada. Nesta noite, lembre-se, nós temos uma missão, e a minha missão e a sua missão é irmos por todo o mundo e pregarmos o Evangelho. Meu irmão, enquanto nós não tivermos todos sobre a face da terra ouvindo o Evangelho, Cristo não voltará.
Então depende de mim e de você entendermos isso e começarmos a ir e começarmos a falar desse Jesus. E começarmos a insistir e começarmos a batalhar. Pastor, mas eu não tenho estrutura nenhuma. Você tem boca e você já tem Jesus no seu coração. É só você abrir a sua boca e falar Jesus e o resto Ele faz. O problema é que nós queremos nos tornar teólogos para irmos falar de Jesus para os outros. Aquele cego, quando ele foi curado, as pessoas perguntavam para ele: como é que você foi curado? Eu não sei como eu fui curado, mas uma coisa eu sei: tem um Jesus que gospe e cura, e eu quero que você vá até ele. Mas explica para nós isso, eu não sei explicar nada. Uma coisa eu sei: eu conheci Jesus e Jesus me curou. Mas fala para mim como é que Jesus trabalha. Como Ele trabalha eu não sei, mas eu sei que o meu casamento estava destruído e hoje ele está bom. Então Jesus transforma. Mas como você explica isso? Como explicar eu não sei. Eu sei que a minha vida estava falida, mas eu conheci Jesus e hoje a minha vida é uma bênção. Meu irmão, escute isso. Ainda essa pequena frase que nós conhecemos muito bem: Jesus te ama. Parece muito simples, mas ela tem um poder enorme, meu irmão. E às vezes só isso, semeado no coração de alguém, num farol do trânsito, na portaria de algum lugar: ó, Jesus ama a sua vida. É uma semente muito bem semeada dentro de um coração, que hoje talvez você não entenda, mas amanhã, certamente, na hora que o inimigo vir diante dela, ela vai lembrar: Jesus me ama. Ele falou que Jesus me ama. Sabe, meu irmão, eu quero encerrar com Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, essa palavra ela é tão difícil e ela é tão dura, porque ela nos coloca numa posição de decisão na nossa vida. Renunciar é muito difícil. Renunciar é algo que eu e você precisamos buscar para a nossa vida. E todos os dias nós seremos confrontados com os desejos da nossa carne e com a vontade do Senhor. Com os desejos da nossa carne e a vontade do Senhor. Todos os dias. Sexta-feira, ontem, eu chorei tanto na presença de Deus, porque eu estava triste comigo. O Isaac, ele estuda numa escola que jamais eu e a Rose teríamos condições dele estudar nessa escola. Jamais. E aí o Isaac tinha um trabalho para fazer da escola, né? E a Rose tinha aqui numa consulta médica com meu pai, e eu fui levar o Isaac, né, na casa do amiguinho para fazer esse trabalho da escola. E quando eu cheguei lá, e eu parei o carro, né, nós estávamos procurando a casa, e eu parei o carro, e aí eu falei para o Isaac, né, eu falei: filho, deve ser nessa casa. Não tinha número na casa, e a gente tinha o número, mas não achava o número, e nós ficamos ali um tempo esperando a Rose responder. E eu fiquei olhando aquela casa, e eu disse: meu Deus, que coisa linda, Senhor, que casa maravilhosa, né? Meu irmão, só a porta da casa, acho que compra a minha, mas tudo bem, né? Eu acho que só com o valor da porta dá para comprar a nossa casa, mas está tudo certo. E eu olhando aquela casa, linda, 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 linda. E aí os garotos saíram, Isaac entrou, e eu entrei no carro, e eu saí de dentro do condomínio andando com o carro, e eu disse assim para Deus, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir ter uma casa dessa. Sabe, Deus,
Puxa, eu fiquei imaginando ali, eu falei, ali eles devem ter escritórios e tanto espaço. Eu falei, eu lutando ali para ter um lugar para eu poder orar na minha casa. E eu falei, Deus, tão difícil entender. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso é natural nosso, irmãos. A sua carne, ela sempre vai tentar se levantar dentro de você. E você vai precisar renunciar a tudo isso. Eu falei, Deus, sendo servo do Senhor, não vai dar, Deus, não vai dar, né? E eu fui para casa, e eu vim aqui para a igreja, eu tinha umas coisas para resolver na igreja, eu sentei ali no escritório, eu fiquei ali sentado, e eu falei, eu preciso ir para casa orar. E aí a hora que eu cheguei em casa, eu me debrucei diante do Senhor, comecei a chorar, e eu falei, me perdoe Deus, por um instante tirar os meus olhos do céu e colocar os meus olhos na terra. Deus, eu sei que o Senhor está preparando uma morada eterna para mim, maravilhosa, Deus, e eu estou preocupado com a morada. E aí Jesus, ele vinha ministrando ao meu coração, e ele dizia assim, ele vinha lembrando de versículos, irmãos, aquele que não nega pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, né? Ele veio me lembrando, o filho do homem, ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, muitas vezes ele não tinha nem aonde dormir, e aquelas palavras vinham dentro do meu coração, e vinham queimando dentro do meu coração, e eu chorando, e falando com Deus, e pedindo perdão ao Senhor. E ali o Senhor foi me acalmando, foi me aquietando, e foi me revelando exatamente aquilo que eu precisava. Renunciar, queridos. Sabe, meu irmão, não existe nada mais nobre nessa terra que você possa fazer, que não seja ganhar almas para Jesus. Não existe. Você pode ganhar uma quantia de dinheiro imensurável, mas não há prazer maior do que você olhar para uma família e ver uma família destruída sendo transformada pelo Senhor. Uma família destruída na casa de Deus, louvando ao Senhor. Não há. Ver o Silvio aqui pregando o Evangelho hoje, e pensar que um dia ele estava longe do Senhor, e o Beto teve a ideia de nós começarmos a ir buscar ele na casa dele, para levá-lo para a igreja, e todas as quartas-feiras nós enchíamos o carro, e nós buscávamos ele, e o Beto levava depois. E ver o Silvio pregando o Evangelho aqui hoje, vale a pena, irmãos, vale a pena, vale a pena. Eu quero motivar você, eu quero incentivar você. Você é um missionário, você é uma missionária. Há o poder de Deus e a unção de Deus sobre a sua vida. Na rua da sua casa tem pessoas indo para o inferno. Seus familiares estão indo para o inferno. E eu e você temos a boa notícia. E o que é que nós estamos fazendo com ela? Nós sabemos criticar, nós sabemos julgar, mas nós temos uma dificuldade enorme de abraçar e de amar, principalmente quando se trata da nossa família, principalmente quando se trata dos próximos a nós. Mas Jesus nunca nos tratou mal, Jesus nunca gritou conosco, Jesus nunca nos virou as costas, Ele sempre nos amou e nos acolheu quando nós erramos. E olha que nós erramos, e muito. Como eu posso ser missionário? Me levantando e indo. Como eu posso ser um missionário, pastor? Se eu não posso ir, eu posso interceder, eu posso orar, para que Deus levante homens e mulheres com esse coração de irem pregar o Evangelho. Como eu posso ser um missionário, pastor? Se eu não posso ir, eu posso contribuir para que outros possam ir e pregar o Evangelho. Eu posso contribuir. Feche os teus olhos. Vitor, dedilhe o violão para mim, eu preciso de umas notas.
Eu gostaria nesse momento que, com os teus olhos fechados, você se recordasse no seu lugar. Quem foi o missionário na sua vida? Certamente ele existiu. Talvez na vida de alguns foi o próprio pai e a própria mãe. Talvez na vida de outros foi um irmão, um amigo. Nesta noite eu gostaria que você se lembrasse dessa pessoa. Aí no seu lugar, e você pudesse agradecer a Deus por essa pessoa que não desistiu de você. Pense aí no seu lugar. Ele não fez isso à toa. Ele não fez isso em vão. Ele fez isso para que você tomasse uma posição na sua vida e você desse continuidade. Assim como Jesus, ele veio em uma missão nesta terra e ele morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos dar continuidade nessa obra. Jesus, ele se entregou na cruz, ele foi um missionário aqui nesta terra, e ele morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos dar continuidade a essa obra de Jesus. E ele disse aos discípulos, e ele disse à igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. E nessa noite, eu quero fazer um convite a você. Eu não posso encerrar esse culto de qualquer forma. Eu quero lançar um desafio a você. Você que nesta noite entende que você é um missionário. Você que nessa noite entende que Deus está te chamando para ir para todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Eu quero que você se levante do seu lugar e venha aqui à frente dessa igreja. Nós queremos orar pela sua vida.